Na nossa prática clínica, a escolha de um teste psicológico pode muitas vezes definir um diagnóstico e até o rumo de um tratamento. Mas como a gente pode ter certeza de que a ferramenta que estamos usando é realmente precisa, que ela é justa? Bom, é sobre isso que vamos conversar, sobre psicometria, a ciência que nos ajuda a ter mais confiança nas nossas avaliações. Vamos começar com uma pergunta que, com certeza, todo mundo já se fez em algum momento. A fama de um teste, seja o Rorschach ou até mesmo escalas mais modernas, por si só, já justifica o uso dele? A resposta, como a gente vai ver, está nos dados, não exatamente no nome. E é exatamente aqui que entra a prática baseada em evidências. É uma virada de chave, sabe? Sair do eu uso porque sempre usei para eu uso porque está cientificamente comprovado. Isso garante que nossas decisões clínicas tenham um alicerce sólido com ferramentas que realmente funcionam. Então, nosso roteiro hoje vai da base até a prática. A gente começa entendendo o porquê de tudo isso. Depois, vamos para um passo fundamental que muita gente esquece: a adaptação cultural. Aí, a gente mergulha nos dois pilares, validade e fidedignidade, e vê como isso se aplica no dia a dia com a acurácia diagnóstica. E no final, as mensagens mais importantes para levar para a prática. Então vamos lá, vamos começar pela base. Afinal, por que a psicometria é tão importante? Porque ela é, de fato, o alicerce de uma prática clínica responsável. É muito mais do que um exercício acadêmico. Essa definição é chave. A prática baseada em evidência se apoia em três pilares: a melhor pesquisa, a nossa expertise clínica e, claro, o contexto da pessoa que estamos atendendo. E o uso de instrumentos psicometricamente validados é o que sustenta o pilar da melhor pesquisa. Sem isso, a nossa avaliação fica, digamos, em terreno movediço. Mas antes mesmo da gente começar a olhar os números de um teste, tem um passo anterior que é indispensável, principalmente num país diverso como o Brasil: a adaptação cultural. Não adianta só traduzir. O teste precisa fazer sentido aqui. A diferença aqui é gigante. A tradução simples é uma baita armadilha. Uma expressão, uma gíria, um conceito que funciona super bem numa cultura pode não fazer o menor sentido em outra. Já a adaptação transcultural é um processo científico, cuidadoso, que garante que a gente está medindo a mesma coisa de forma equivalente. Esse processo aqui, o método de Guillermin, pode até parecer complicado. E, na verdade, é para ser mesmo. A chave não é só traduzir as palavras, é garantir que os conceitos são equivalentes, passando por vários tradutores, por um comitê de especialistas e até por testes práticos. É esse rigor que garante que a versão adaptada seja fiel de verdade original. Ok, agora sim a gente entra no primeiro grande pilar da psicometria: a validade. E ela faz a pergunta mais básica e fundamental de todas: esse teste mede mesmo aquilo que ele diz que mede? E olha, validade não é uma coisa tipo sim ou não, tem ou não tem. É um acúmulo de evidências. Quanto mais evidências, mais confiança a gente tem na interpretação dos resultados. Se um teste não é válido para um certo objetivo, o resultado dele é, na melhor das hipóteses, inútil. A validade se quebra em perguntas bem práticas. Por exemplo, os itens do teste cobrem todos os aspectos do problema? O teste consegue prever algum desfecho importante? Ele se encaixa com o que a gente já sabe sobre o assunto? Cada tipo de evidência dessa fortalece a nossa confiança na ferramenta. Para deixar isso bem concreto, vamos pegar um exemplo real da literatura brasileira. Pesquisadores queriam validar um teste de inteligência não verbal, o SONAR, e para isso compararam ele com o WISC-4, que já é um instrumento super consagrado, um padrão ouro. E o resultado é ótimo para ilustrar a validade de construto. O SONAR se correlacionou muito bem com o índice de organização perceptiva do WISC, que mede algo parecido. Isso é o que a gente chama de validade convergente. Ao mesmo tempo, ele teve uma correlação baixa com velocidade de processamento, que é um construto que ele nem se propõe a medir. Isso é validade discriminante. Resumindo, o teste se correlaciona com o que deveria e não se correlaciona com o que não deveria. É exatamente isso que a gente quer ver. Beleza, com a validade garantida, a gente sabe que está medindo a coisa certa. Agora vem o segundo pilar, que foca na consistência. Se a validade pergunta o quê, a fidedignidade, que também pode ser chamada de precisão ou confiabilidade, pergunta quão bem. A medida é estável? Pensa numa balança. Se uma pessoa sobe nela 3 vezes seguidas e a balança mostra 3 pesos muito diferentes, ela não é confiável, certo? Com o teste psicológico é a mesmíssima coisa.
A gente quer que o resultado reflita o estado real da pessoa, e não uma variação maluca do próprio instrumento. Existem várias formas de checar essa fidedignidade. Dá para aplicar o mesmo teste em 2 momentos diferentes ou aplicar 2 versões parecidas do teste. Mas o mais comum que a gente mais vê por aí é a avaliação da consistência interna. Basicamente, é ver se todos os itens do teste estão remando na mesma direção. Então, na prática, qual é o número que a gente tem que procurar? É esse aqui. Ao ler o manual de um teste, é importante procurar pelo alfa de Cronbach. Um valor de 0,70 para cima geralmente é considerado aceitável para o uso clínico. O ideal mesmo é entre 0,80 e 0,90. Isso nos dá uma medida clara da precisão do instrumento. Certo, agora vem a parte legal. Vamos juntar tudo isso, validade e fidedignidade, e ver como esses conceitos impactam diretamente as nossas decisões no dia a dia. É aqui que a teoria encontra a prática de verdade. Quando a gente usa uma escala de rastreio, por exemplo, existe sempre esse jogo de equilíbrio. A sensibilidade ajuda a não deixar passar casos verdadeiros, ou seja, a gente quer evitar os falsos negativos. Já a especificidade ajuda a gente a não rotular como doente quem é saudável. Queremos evitar os falsos positivos. Um bom teste diagnóstico busca sempre o melhor equilíbrio possível entre esses dois. E como é que a gente acha esse equilíbrio? Com essa ferramenta aqui, a curva ROC. Ele é um gráfico que mostra a sensibilidade versus a taxa de falsos positivos para cada nota de corte possível do teste. Uma curva que faz uma barriga grande para cima, chegando perto do canto superior esquerdo, indica um teste com um ótimo poder diagnóstico, muito melhor do que chutar. Olha só esse exemplo prático de um estudo de validação. Depois de analisar a curva ROC, os pesquisadores viram que a nota de corte de 41 pontos era a que oferecia o melhor balanço. Com ela, o teste acertava cerca de 73% dos casos e 73% dos não casos. Isso transforma uma análise estatística complexa numa recomendação clínica bem direta. Bom, para a gente fechar, vamos resumir tudo isso numa espécie de caixa de ferramentas, com o essencial para levar para a prática. Estes são os pontos cruciais. A prática baseada em evidências não é um luxo, é uma necessidade. Validade e fidedignidade são as 2 perguntas que a gente tem que fazer sobre qualquer teste. A adaptação cultural é um pré-requisito ético. Entender a acurácia diagnóstica deixa a nossa interpretação muito mais precisa. E, talvez o mais importante, ser um consumidor crítico. Não aceitar um teste só pela fama, mas sim pelos seus dados. E para terminar, fica uma reflexão. Daqueles testes e escalas que a gente usa todo dia na nossa prática, qual deles merece uma olhada mais crítica? Será que ele passou por uma adaptação rigorosa para o Brasil? A gente conhece os dados de validade e fidedignidade? Qual é a sensibilidade e especificidade para a nossa população? Fazer essas perguntas já é o primeiro passo para uma prática clínica ainda mais forte e, claro, baseada em evidências.